Então, nosso grupo ficou representando o movimento punk. Então, eu fiquei subordinado a fazer a parte da origem do movimento, como uma das perguntas básicas que tinha que responder no trabalho. Meu Deus do céu. É muito necessário pegar o pincel, né, velho? Continua. Primeiro a gente tem que definir cultura punk. Foi antes que acho que tudo começou. No final da década de 60, essa nomenclatura começou a ser usada para definir um estilo individual de pessoas. Até então, não se conhecia esse termo punk como um movimento social. Até o final da década de 60 e início da década de 70, mais especificamente 1974, foi onde o termo punk rock foi criado. Esse termo punk rock ele foi designado para criar um estilo musical, um estilo derivado de um rock, mas com um estilo mais básico, de instrumental e de vocal. Então, em 1974, teve a primeira banda, a qual o Zanon vai falar depois, de punk rock. Porém, o punk como movimento social surgiu mesmo a partir da década de 80. O punk como movimento social, derivado das características do punk rock. Na década de 80, o movimento social punk foi muito unido com o movimento anarquista. A junção, após a década de 80, de um grupo punk com um grupo anarquista, surgiu o anarcopunk. Esse grupo é uma subdivisão do punk, e é nesse grupo onde aconteceu as manifestações políticas, os desejos de conquistar o que eles queriam, foi com esse grupo. Porque antes ficava mais no estilo individual, ficava mais no estilo musical. Aí, após a década de 80, que a junção de uma subdivisão do punk com um grupo anarquista, surgiu o anarcopunk. Bom, na década de 70, estava no auge, o mundo estava no auge da Guerra Fria. E daí o que acontecia? Na Europa, ela estava pós-guerra. Então foi onde começou a ocorrer as mudanças. E os jovens, marginalizados, né, pela sociedade, e eles eram geralmente desempregados, né, e pobres, para começar. Aí eles começam a chocar a sociedade com a sua aparência, que eles julgavam ser... tinha um termo que eles definiam, que era o faça você mesmo. Você manifestava a sua forma de aparência através, por exemplo, moicanos coloridos, roupas surradas, rasgadas, jaquetas de motoqueiro e etc. E eles tinham uma ideia, a desmodalização, que era quando eles saíram totalmente fora do padrão. Fala a sua parte. Um negócio de, como ele já falou, a partir dos anos 80, eles eram mais inclinados à esquerda. E juntou também junto com os anarcopunk. Algumas reivindicações, eles eram anticomunismo, antimachismo, anti-homofobia, antifascismo, liberdade individual, autodidatismo, hipocrisia, igualdade de gênero. Eles buscavam uma revolução, uma quebra da hegemonia de ideias burguesas. Eles tinham uma proposta também de intervenção de não se curvar diante da justiça. E através da simplicidade das letras, como o Gustavo já falado, os acordes, qualquer pessoa, mesmo ela não tendo um estudo musical, ela poderia tocar. E nisso gerou uma série de jovens apoiando o movimento. E além de tudo, a criação de novas bandas. Os jovens mesmo estavam montando suas próprias bandas, apoiando as ideologias e a universalização da música. Bom, entre a principal conquista do movimento punk, a gente pode falar sobre as bandas, igual a Sayara falou. Dentre elas, uma que se destacou muito foi a
foi a Sex Pistols, da Grã-Bretanha. A história do surgimento dessa banda foi que um grupo de jovens entraram numa loja de roupas chamada Sex, e o dono da loja, vendo esse grupo cantar algumas músicas do seu próprio jeito, que é um estilo do punk, viu que eles tinham algum talento assim, de improviso e decidiu pegar esses 4 jovens na época e formaram uma banda, e ficou chamada banda Sex Pistols. E ao decorrer da carreira deles, eles fizeram muitos sucessos e obtiveram muitos fãs. E esses fãs, como a Sara falou, foram fazendo as suas próprias bandas por paixão mesmo pela música punk, e uma delas ficou muito conhecida, que foi a The Clash, que se iguala ao jeito da Sex Pistols. Ele não falou, só para ressaltar, começou esse movimento com a banda estadunidense lá de Nova York, Ramones, que eles começaram a impor algumas teorias de ideias nas próprias letras dele, e o pessoal foi gostando, e aí isso foi repercutindo para ampliar o que tem até nos dias de hoje, né, que Ramones está. E outra coisa, eles faziam manifestações também através de teatro, poesia, música, e usavam do cinema também para passar essa mensagem. E teve também um caso que depois, na década de 70 a 80, que foi mais ou menos quando começou a embarcar, no Japão teve um movimento também que foi inspirado no movimento punk, mas não necessariamente era um movimento punk, mas eles usavam as mesmas ideologias, que chamava Visual Kei. O Visual Kei, ele também tinha uma aparência fora do padrão normal, e isso chocou muito os japoneses. Na época começou com a banda X-Japan, que tinha como vocalista o Hideki Matsumoto, que já morreu. E até os dias de hoje, essas bandas, elas têm muito a passar dessas ideologias e teorias para radicalizar os jovens contra não se calar contra o sistema. E eu acho isso importante, porque hoje em dia o povo tem um senso comum de que todo tipo de rock é do capeta, a gente só sabe invocar capeta, essas coisas. Enfim, vai lá, Arthur, fala a sua parte. Bom, no início dos anos 80, a densidade do punk diminuiu, e os Sex Punks, que era Pistols, que era uma banda muito famosa na época, desapareceram. E os Ramones continuaram, mas com menos intensidade. Com isso, o Clash logo vai se extinguir. E a cena musical começa a ser dominada por um estilo mais suave e idílico, que é chamado de New Wave. Para fazer o arrematamento final, para concluir o nosso trabalho, a gente tem que saber que o movimento punk é um movimento onde eles pregam muitas diferentes ideologias. Então, no movimento punk, a gente pode perceber pessoas feministas, pessoas antimachismo. Então, é um movimento onde tem várias ideologias juntas. Comunismo também. Então, mas o que eles mais se aproximam, sem dúvida alguma, é do anarquismo. Indubitavelmente, a ideologia que eles mais se aproximam é do movimento anarquista. Essa ideia de nenhuma instituição social, como igreja, como o próprio sistema mesmo, o governo, fazendo a opressão na sociedade. Isso é o que eles pregam, o fim dessas instituições sociais, que é a ideologia assim, que mais se assemelha com o anarquismo. A autoaceitação, né? Porque é muito... Hoje em dia, até nos dias de hoje, apesar da amplitude que a gente tem para a cultura, essas coisas, e para a individualização, mas ainda existe pessoas que sofrem a coerção social pela sua aparência, pelo que escuta, pelo que gosta, e o movimento punk, ele meio que liberta, ele tenta libertar as pessoas, como não deixem calar a sua voz, uma frase.
o movimento punk, ele não é muito conhecido atualmente, pois ele foi se apagando com o decorrer do tempo, com o decorrer da mudança da cultura da época. Então, porém, eles fazem o uso atualmente, existem sim grupos punks, mas eles usam mídias alternativas para espalhar a sua ideologia. Eles não fazem uso de mídias tradicionais como a TV, eles não fazem uso de televisão para fazer a propaganda da sua ideologia. Eles usam principalmente muito a música e mídias alternativas como as fanzines, as mídias que eles mais usam para propagar a sua ideologia. Assim como teatro, praça pública, como eu tinha falado,